Fala pessoal, eu sou o Nicolau da BP Money e nesse vídeo a gente vai explicar um pouco mais sobre um ativo financeiro um pouco mais recente e diferente, os famosos fundos de investimento em participações. Lembrando que é muito importante que você compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, mande para quantos amigos você puder, comente e ative o sininho, para que assim a gente possa vir aqui sempre e trazer o melhor conteúdo para você. O fundo de investimento em participação é um ativo um pouco diferente dos fundos de investimentos convencionais, já que esse fundo de investimento tem a abertura de poder investir em ativos como empresas de capital aberto, empresas de capital fechado e até mesmo empresas ainda em desenvolvimento, como startups. Os famosos FIPs, eles se organizam em espécie de um condomínio, já que nós temos os administradores profissionais que fazem a gestão desse fundo de investimento, que tem como seu principal diferencial poder investir em empresas de capital fechado. Mas como já falei anteriormente, é muito bacana também que além de poder investir nesse tipo de empresa, eles podem investir no meio mais tradicional, nas debêntures, nas empresas de capital aberto, dentre outros. É importante ter em mente que ao se investir em FIPs, você visa ainda mais entender aquelas empresas e o seu crescimento, já que é ainda mais importante o longo prazo e o desenvolvimento daquelas empresas. O objetivo do FIP é inserir capital e estrutura para aquela empresa, para que dessa forma os administradores do fundo consigam fazer uma gestão ativa e sim, efetivamente, fazer aquela empresa se desenvolver e crescer financeiramente, para assim gerar bons resultados ao cotista. Um outro detalhe importante sobre os FIPs é que 90% do capital do fundo precisa estar alocados em ações, debêntures e empresas. Além disso, 10% pode ser também utilizado para investir em cotas de outros fundos. Existe um limite máximo de 33% para se investir em debêntures. O objetivo do FIP é o investimento do médio para o longo prazo, de cerca de 3 a 8 anos. Por isso, você não pode retirar o seu capital de maneira antecipada, a não ser em casos excepcionais, onde os cotistas do fundo se reúnem e decidem vender o ativo e repartir aquele valor. As pessoas físicas que podem investir nesse tipo de ativo são os conhecidos investidores qualificados, já têm um maior patrimônio e, de certa maneira, um entendimento maior sobre essas aplicações. Mas também podem investir em fundos de participações, bancos e instituições financeiras. Existem alguns tipos de fundos de investimentos em participações. Temos, por exemplo, o FIP Capital Semente, que visa investir o seu capital em empresas que gerem até 16 milhões de faturamento anual, ou seja, que visa investir em startups. Temos também o FIP de empresas emergentes, que tem uma receita bruta anual de até 300 milhões de reais. Temos também os FIPs de infraestrutura, que visam investir em empresas de capital aberto ou fechado, que tenham uma relação com o segmento de infraestrutura. Esses fundos têm que ter ao mínimo 5 cotistas e nenhum cotista pode ter ao máximo 40% das cotas daquele fundo. E por último, temos os FIPs multi-estratégia, que não se enquadram em nenhum tipo anterior, já que eles investem em diferentes tipos de negócio e é o único dentro desses modelos que pode investir todo o seu capital em investimentos no exterior. Por isso, ele é destinado apenas para investidores profissionais. Contudo, investir nesse tipo de ativo tem sempre as suas vantagens e desvantagens. A vantagem, por exemplo, é que o investimento que pode lhe trazer uma diversificação a mais e lhe dar boas margens de lucro, pois o fundo tem muita abertura para escolher diferentes tipos de negócio. Entretanto, esses fundos merecem uma atenção especial caso a caso, já que alguns deles são negociados em bolsas de valores e outros têm apenas suas cotas sendo negociadas no mercado secundário, não tendo tanta liquidez como no primeiro caso.
Além disso, em alguns fundos existe um prazo de vencimento da operação e em outros não existe esse prazo. Também temos a questão que ainda se trata de investimento em renda variável e pode não gerar o retorno desejado. Entretanto, os outros pontos positivos pode ser que esses gestores, administradores do fundo, eles são profissionais e como estão em empresas que ainda não têm uma certa estrutura e estão em fase de desenvolvimento, eles podem trazer uma real mudança para essa empresa e assim essa empresa pode vir a ter um forte crescimento, dessa maneira trazendo altos retornos para você, investidor. Para começar a investir no fundo de participações, você precisa ser um investidor qualificado, mas depois disso fica muito simples, basta criar a conta na corretora e começar a investir, semelhante a outro fundo de investimento qualquer. Em resumo, os fundos de investimento em participações não é para todos, devido às restrições existentes. Entretanto, é um investimento que pode trazer altos retornos, mas também com alto risco, já que são empresas que estão começando ainda. Também deve-se lembrar a questão da liquidez, já que é um investimento que tem um pensamento a longo prazo, pois você vai ficar preso e não pode transformar o seu ativo em dinheiro.